Então, minha gente, vamos falar sobre a autoria do Pentateuco a partir de Introdução ao Velho Testamento, de Cláudio Francisco, da antiga editora Juerp. De acordo com o criticismo bíblico, há duas seções distintas em relação à compreensão acerca da Bíblia. Tem o baixo criticismo e tem, fica à vontade, e tem o alto criticismo, tá? Não confundir com cristicismo, né? Então é criticismo, porque talvez por causa de se falar criticismo, alguém pense logo em Cristo. Não, está falando de crítica. Então tem o baixo criticismo e o alto criticismo. Independentemente da gente saber o que é, já dá para perceber que o baixo criticismo é um criticismo, né? E o alto criticismo é uma exigência crítica maior. E aí, o baixo criticismo, ele consiste do criticismo textual, que é uma busca em torno da história do texto até se determinar a sua maior aproximação com o texto original. O criticismo linguístico, que compreende o exame das raízes, os significados da palavra e o idioma. Então, o baixo criticismo, ele consiste do criticismo textual, que é aquela perspectiva da história do texto, aquela observação, né, das palavras do texto. Então, a gente verifica que há uma preocupação com a história e as palavras. Tem o autocriticismo, que consiste da crítica literária, que procura resolver os problemas das datas em que determinado livro foi escrito e o seu autor, e a crítica histórica, que investiga a sua credibilidade. Então a gente percebe que no baixo criticismo há uma preocupação com a história do texto, mas indo até uma aproximação maior com o texto original e uma observação a questão do significado das palavras, o idioma também. E o autocriticismo, ele já procura resolver os problemas das datas em que determinado livro foi escrito. Então, peraí, eu estou vendo isso aqui, essa fala parece ser mais adequada a uma época tal, e a partir daí, até que ponto a gente pega esse texto como assim, opa, isso aqui é de autoria do Jefferson mesmo, baseado nisso, ou a gente atribui ao Jefferson, mas não é do Jefferson, baseado nisso, e assim por diante. E aí, o termo autocriticismo ou alta crítica é usado muitas vezes sem qualquer cuidado pelos controversistas como sinônimo de radicalismo literário. O chamado autocrítico bem pode ser ultraconservador, dependendo apenas de sua concepção da natureza do Velho Testamento. Logo, deve-se aplicar o termo adequadamente. Entretanto, no campo da crítica histórica, que a pendência tem persistido. A negação da credibilidade do Velho Testamento no tocante à sua autoria e inspiração divina tem inevitavelmente levantado a oposição dos que creem na autoridade e inspiração das Escrituras, e os dois campos têm terçado as suas armas com o máximo de mestria. Então há uma discussão sobre o Antigo Testamento a partir de uma crítica um pouco mais severa e de uma crítica menos severa, digamos assim. E o autor, ele deixa bem claro que o fato de alguém estar no alto criticismo ou no baixo criticismo não quer dizer necessariamente que a pessoa seja conservadora ou não. Mesmo o campo aprovando esses críticos, eles acham que está errado, acham que não é de Deus? Não, a questão não é se é de Deus ou não. A forma porque, por exemplo, observe o seguinte, assim, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, independentemente de como isso foi elaborado, nós cremos.
Agora, existem perspectivas de como foi elaborado. É nisso que os teólogos divergem, entende? Então, como é que eu posso dizer? Nós temos que ter a realidade também, sabendo que isso aí é cópia da cópia da cópia da cópia, não é o original. Até porque é o seguinte, imagina o texto escrito, né, ali da mão de Moisés, essa matéria-prima, né, para durar até hoje, primeiro, como que isso estaria em estado de conservação? Hoje tudo bem, mas agora, dos dias de Moisés até a gente começar a ter algumas técnicas, eu creio, né, que era verbal mesmo. Entende? Não, com certeza a oralidade fez parte, só que houve um período em que se começou a escrever, entende? E aí, em relação à questão do que a gente estava falando aqui, a crítica do Pentateuco é a tarefa mais importante que qualquer estudante do Velho Testamento pode enfrentar, porque desta depende todo o resto dele. Extremamente difícil, requer paciência, indústria e habilidade para que os argumentos pró e contra sejam devidamente pesados e o valor real finalmente determinado. Entretanto, muitos que se julgam sábios têm oferecido um testemunho bem pobre da sua capacidade para tal tarefa. Alguns têm colecionado uma multidão de fatos desconexos, sem capacidade para colocá-los em ordem e demonstrarem o seu valor na debatida questão. E o estudante comum fica impossibilitado, por sua vez, de formar uma opinião segura. Aí percebe, nós, e quando eu falo nós, não é retórica, eu me incluo nesse caso, por quê? Principalmente no meu período de seminarista, eu já falei isso para vocês e não tenho vergonha de admitir a minha dificuldade. Eu, por exemplo, estudei as línguas originais mais preocupado em passar do que necessariamente em comer grego e hebraico. Então, assim, nesse caso, eu preciso acreditar nos comentaristas, eu preciso acreditar nas interpretações, nas traduções de alguns. Então eu não tenho como discutir em pé de igualdade com alguém que está lá debruçado no original. Claro que eu posso desconfiar de algumas coisas pelo pouquinho que a gente vai estudando, mas assim, eu não estou nesse aspecto muito distante de vocês. Na parte de pesquisar obras, eu levo um pouco mais de vantagem que vocês por causa da bibliografia. Então, assim, eu estou alguns livros, espero que vocês não entendam isso como arrogância, mas eu estou alguns livros à frente de vocês, não pelo fato de saber mais, mas de pelo menos saber onde pesquisar, que é o que eu falei com o Janildo na semana passada. O seminário, ele não vai encher vocês de conhecimento, ele vai ajudar vocês a terem um caminho para pesquisar, ou seja, onde eu encontro uma informação sobre determinado assunto. Então, o seminário ele vai ajudar para isso. O resto é com mestrado e doutorado, ou seja, eu quero essa área, eu quero essa área, eu quero essa área, aí eu vou comer isso aqui. Agora não, agora vocês estão tendo praticamente a mesma base todo mundo, e aí uns de repente vão para o ministério pastoral, resolver problema de briga de irmã na igreja, jovem que quer bater palma, velho que não quer bater palma, e vai ficar a vida toda no bacharel. Tem aquele que de repente já vai querer pesquisar um pouco mais, Não porque assim, vida de pastor basicamente é lidar com conflito de igreja, E aí nisso vai enterrar esse negócio assim. Mas agora, nessa situação, por exemplo, tem aqueles não. Por exemplo, o mesmo colega que eu tive de graduação, que fizemos bacharel em teologia, ele foi meu professor em história e da legislação, acho que da educação brasileira, alguma coisa assim, na minha pós-graduação. Olha como é que é o negócio. O cara foi meu colega, aí enquanto eu fiquei pastoreando a igreja, ele está voando. Aí, por exemplo, coisa de mais ou menos uns 10 anos depois, o cara é meu professor.
Tá dando para entender? Então, um colega meu, que ele era um ano anterior, um ano depois de mim no seminário, já é doutorando em teologia, entende? E minha vida é o quê? Eu sou o bom pastor, amo as ovelhinhas, né? E aí nesse caso, diante dessa situação, depois, amigo, aí você vê como é que se edita, tá? De vez em quando a gente fala umas bobeiras, mas é com boa intenção. E aí, em relação a esse caso, como nós falamos aqui, o problema do seminarista em relação a algumas situações é porque a gente corre risco de ser refém da linha doutrinária do professor. Por que eu estou falando isso, que pode parecer até que é contra mim? Porque todos nós temos perspectivas. No caso, vocês talvez não percebam isso agora, mas Janildo, Carlos e Jefferson com certeza conseguem fazer uma distinção entre Rodrigo Rossi e Eliezer, não conseguem? Não conseguem, então. Então, por exemplo, cada professor ele tem uma linha. E qual o problema? Às vezes o seminarista, geralmente no primeiro ano, ele se identifica com uma determinada linha, só que existe várias. E aí, nisso que ele se identifica com aquela, aí a questão não é nem ficar perdido, é dele, por exemplo, só enxergar aquele ponto de vista. E agora não é a hora disso. Deixa para defender um ponto de vista lá na frente. Agora, vamos examinando tudo, vamos ouvindo todo mundo, vamos questionando, vamos perguntando, vamos criticando e assim por diante. E aí, a opinião dos judeus e cristãos, por mais de 2000 anos, sempre foi unanimemente em favor da autoria mosaica do Pentateuco. E foi somente entre 1650 e 1750, um século, portanto, de crítica moderna, que as primeiras dúvidas foram levantadas por Hobbes, Pereiros, Spinoza, Richard Simon, Leclerc, e para facilitar o estudo, dividiremos o assunto em diversas sessões, chamando a atenção do estudante para o fato de que apenas daremos os pontos principais de cada escola. Então, a gente observa o seguinte: a gente vai fechar aqui para fazer vídeos curtos em relação às hipóteses documentárias e em relação à autoria mosaica do Pentateuco. Pastor, você viu como é que a questão de pensamento dos judeus tem a firme certeza, a convicção que foi escrito por Moisés. Acabou. E os cristãos durante 2000 anos praticamente. Só que de 1650 e 1750, num período já iluminista, aí já é questão de aula de história, tá bom, aí é outra situação. Então, quando a epistemologia ou a teoria do conhecimento foi começando a mudar, a observação, o estudo, o modo de enxergar a realidade foi começando a ficar diferente, aí um jeito diferente de abordar o texto surgiu. Daí onde esse autor aqui, eu ainda vou pegar outros autores, como eu faço com vocês, eu trago vários pontos de vista, então esse aqui é o conservador, até porque eu tenho que começar pelo conservador, Fernando? E aí, senão dá crise. Então, por exemplo, essa é a dúvida dele. Por quê? Porque ele fala, por que só agora começaram a pensar assim? E aí, daí onde ele concorda com o pensamento tradicional desde lá de trás, e não com o pensamento moderno. Tá ok? Os judeus ortodoxos é esse pensamento. Entendeu? Não vai mudar, não. Então a gente vai para o próximo vídeo para falar sobre a primitiva hipótese documentária. Primitiva.